Eu me chamo Andréia Cal Fernandes. É com muita alegria e satisfação que dou início aos programas, os primeiros programas aqui do site do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Rio de Janeiro, aonde eu me encontro agora. Eu sou ex-jogadora de futebol e tive a oportunidade de participar do primeiro campeonato em 1983, ainda como juvenil, pelo Bom Sucesso Futebol Clube. Foi logo o primeiro campeonato após o período de proibição que deu início na década de 40. Depois disso, eu só joguei por 2 anos, também joguei um ano de futebol de salão e dei continuidade aos meus estudos. Sou professora de educação física, tenho pós-graduação em futebol, então eu estou entre as primeiras treinadoras de futebol do país. Isso foi em 1990. E também tenho pós-graduação na área de marketing esportivo. Aqui no sindicato, eu sou a segunda treinadora filiada e a primeira mulher a compor a diretoria. Então, eu posso dizer para vocês que entre 1983 até hoje, já são 36 anos no futebol. De um modo geral, atuando horas no masculino, horas no feminino. E também tenho o privilégio de ser professora de futebol numa rede pública. Talvez eu seja aí uma das primeiras mulheres do país, se não a primeira, concursada como professora de futebol. Então, eu considero isso um privilégio. Você ter um concurso, uma matrícula, dedicando tempo somente àquilo que você mais gosta de fazer, que é trabalhar com futebol. E assim eu estou dentro do futebol, com outras experiências em futebol de salão, futebol de campo, e estou aqui justamente para falar do que eu mais gosto e também o que é fundamental, embora possa parecer estranho para vocês, mas eu também estou aqui para lutar em prol da categoria dos treinadores de futebol do Brasil, que, como eu já disse anteriormente, é a profissão mais, eu diria para vocês assim, empolgante, das mais difíceis. Haja visto que recentemente alguns dos nossos treinadores passaram por problemas de saúde. E aí, será que foi da profissão? Tudo leva a crer. E essa profissão maravilhosa, ela merece ser tratada à altura, não só a profissão, mas os treinadores também. E já que estamos falando de treinadores, já que eu já falei quem eu sou, eu não posso deixar de falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Chega a brilhar os olhos sim. Para a gente que começou lá atrás, há muitos anos, para nós que não tínhamos ídolos femininos. A minha geração não conheceu nenhuma jogadora antes. Nós aprendemos a jogar com os homens. Os nossos ídolos eram Pelé, Rivelino, Garrincha, Zico, Sócrates e tantos outros desses que conquistou o Brasil inteiro. Outros que eu não vi jogar, mas que eu tive a oportunidade de conhecer através dos estudos, através dessa minha profissão. E nós vibramos muito com isso, a nossa felicidade é tamanha. E ver a seleção feminina atuando com um trabalho cada vez melhor, se comparado aos anos passados, é realmente um momento de gratificação, de gratidão, melhor dizendo, né, a tudo que vem acontecendo com a gente. Eu diria que esse ano é um ano totalmente diferente de tudo que nós já vimos em termos de futebol feminino no Brasil. O Sindicato dos Treinadores de Futebol é uma entidade muito importante para todos os treinadores do Brasil. E eu estou tendo o privilégio de estar inaugurando um trabalho que nós estamos dando início a partir de hoje. Trazer o esclarecimento ao público, de um modo geral, sobre a importância e a relevância que é
a profissão do treinador de futebol. Inclusive, eu diria que é uma das profissões mais importantes que se tem notícias. Quem de nós nunca, um dia, se viu escalando a seleção brasileira? Quem de nós nunca se viu escalando o nosso clube do coração? Então, para que esse assunto do futebol seja bem compreendido, valorizado, é preciso que quem mais sabe de futebol, quem mais entende de futebol, fale sobre ele, que são os treinadores de futebol. E no dia de hoje, abrindo aqui esses trabalhos, nós teremos a palavra do nosso presidente Amaro José da Silva. Esse incansável treinador com muitas conquistas fora das quatro linhas, o chamado trabalho invisível do futebol, e é o que ele vem fazendo há muitos anos aqui. Mas qual é a minha parte nesse trabalho aqui? É falar sobre mulheres e futebol. A relação da mulher com o mercado de trabalho do futebol, o futebol feminino e também trazer para as mulheres que querem aprender sobre futebol, querem entender futebol, nós também dedicaremos um tempo para explicar. Porque não dá mais para você ficar ali assistindo televisão e escutar o comentarista falar que teve uma caneta, que deu um lençol, teve um balãozinho, que está ali na intermediária, que está na zona do agrião, e você ficar perdida sem saber do que se trata isso tudo. Não é verdade? Então aqui você vai ter a oportunidade de ter esse esclarecimento, de conhecer sobre o futebol, regras, técnica e tática. Ou seja, não vai faltar assunto para nós mulheres. E já que a gente está falando sobre futebol de mulheres, eu acho que você não sabe, mas o futebol feminino começou praticamente na mesma época que o futebol masculino. É verdade. Atualmente, com as informações do futebol feminino na Copa do Mundo, nós estamos escutando falar da proibição da década de 40, né? Do impedimento das mulheres. Só que o futebol feminino, ele começou atrás. O primeiro time de futebol feminino surgiu por volta de 1886, fundado pela Net Honeyball. Mas isso a gente vai falar depois, com calma. Eu vou ilustrar para ficar mais bonito, tá? Mas também, naquela época, nós sofremos o nosso primeiro impedimento, a primeira barração foi naquela época. Por volta de 1920, nós fomos impedidas de jogar futebol. Mas, como eu já disse, mais para frente eu vou falar melhor sobre isso. E você gostou do jogo? Vocês gostaram da atuação da nossa seleção? Eu fiquei muito feliz depois das sequentes derrotas no período de amistosos e torneios. Mas, diante da Jamaica, a seleção se comportou bem. O que a gente costuma dizer, fez o dever de casa. A Jamaica não é uma seleção tradicional em Copas do Mundo, mas foi o suficiente para que nossos jogadores tivessem tranquilidade para trabalhar, para fazer uma boa partida, para a comissão técnica também dar aquela aliviada, aquela respirada e preparar para a próxima adversária, que é pedreira, a Austrália, nossa velha conhecida Austrália. Então, nós ficaremos aqui na torcida por todos os membros da comissão técnica, por todas as jogadoras, mas principalmente na torcida que o futebol feminino se mantenha daqui para frente bem tratado, bem cuidado e que não tenhamos mais nenhum problema como já tivemos no passado, de rejeição, de retrocesso, de proibições, de impedimentos. Que o impedimento no futebol feminino seja apenas o do jogo. Isso sim. E que nós, mulheres, possamos cada vez mais ocupar os nossos espaços com competência, com bastante conhecimento, com bastante estudo, e que os homens também, cada vez mais, ocupem esses espaços de trabalho dentro do futebol,
Somos muitos clubes, são muitos clubes do nosso país, muitos clubes que precisam se reestruturar, rever planejamentos, rever estatutos, enfim, porque tem espaço para todo mundo trabalhar e o futebol merece ser bem tratado, porque ele é a paixão nacional, ele é a paixão mundial. Então, ele precisa ser bem cuidado para que o mercado seja equilibrado e que possamos cada vez mais revelar Martas, Cristianes, Ronaldinhos, Zicos, enfim, que possamos cada vez mais revelar craques, mas também dar oportunidade aos nossos jovens de aprender futebol, mesmo que eles não venham a ser jogadores profissionais ou jogadoras. Mas o futebol é também um meio de inserção social e que pode colaborar muito para que nossas crianças tenham acesso a um esporte de qualidade e uma vida saudável a partir e por meio do futebol. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro bate-papo. Não sou jornalista, não sou repórter, sou apenas treinadora de futebol e professora. E agora eu vou chamar para cá, para conversar comigo, o nosso presidente Amaro. Vamos contar aqui para os nossos associados, para os nossos ouvintes, como é o trabalho do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional. Como é que você tem desenvolvido isso? Quais foram as nossas maiores conquistas até então? Tá com a bola, pode falar. O nosso trabalho aqui é um trabalho diuturno, porque quando nós descansamos, carregando o pé de ladeira acima. Sindicato significa união profissional. Nós temos que tentar unir a classe para que o benefício venha para todos. Não adianta ser famoso, ser rico e não fazer nada pela classe. Então tem que ter alguém que seja voluntário. O voluntário verifica não o seu bem-estar, e o bem-estar e a valorização de todos os profissionais que estejam registrados como treinador de futebol. É por isso que nós queremos sempre a união do grupo. Não adianta uma classe ser transformada em um bando, cada um querendo um pedaço maior, correndo por si. Então é o seguinte, um bando não resolve nada, uma classe sim. Uma classe unida chega às vitórias inesquecíveis, em benefício de todos. É isso que nós fazemos aqui. Tentar unir a classe para que possamos vencer os maiores desafios no campo trabalhista, porque assim como existem bons patrões, bons dirigentes de futebol, existem também aqueles que querem sempre levar vantagem. Subtrair os direitos dos treinadores profissionais, ou então transformá-lo num mágico. O time está perdendo, está ruim. Então, como contratar durante um campeonato, quer contratar o mágico, para ele dar um jeito naquele time. Mas sendo que o plantel é o mesmo. E as condições de trabalho também são as mesmas. Então, ele quer que o mágico chegue e transforme aquela equipe perdedora em vencedora, do dia para a noite, sem ter tempo de o treinador executar o seu trabalho perfeito. E agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Né? Como é que você vê a participação das mulheres no mercado de trabalho do futebol? Mas isso é muito bom para todos nós, porque a mulher não é inferior em nada ao homem, exceto na força física. As mulheres pensam mais, raciocinam mais, e as mulheres, como atletas, elas ganham tantas medalhas quanto os homens. Então, no futebol, abre mais um mercado para as mulheres, que isso não veio vai empregar homens também. Então, nosso apoio é total. Você vê na mídia esportiva quantas mulheres hoje estão atuando.
como comentarista, como transmissão de campo, e saindo melhor do que os homens. Então, eu parabéns para as mulheres e todas aquelas. Não é porque por ser mulher vai ser uma campeã, não. Depende da competência. Se existe homem incompetente, existe mulher incompetente. Mas aquelas mulheres competentes vão sobressair em benefício de todas. E, Amaro, qual o conselho que você daria hoje, uma sugestão, para as treinadoras que estão iniciando as suas carreiras no cenário do futebol brasileiro? A primeira coisa que ela devia é o seguinte: dizer que quer aprender. Se associar a um órgão classista, porque aí teria um apoio legal. Não pensar que vai inventar um outro tipo de roda, não. Ela vai consertar, vai lapidar tudo que tem sido feito, às vezes, muitas vezes errado, e ela, na sua observação, sua lucidez, vai direcionar aquilo que estava errado para a coisa certa. Parabéns para as mulheres. O que você teria para nos falar a respeito das licenças para treinadores de futebol? O que o sindicato tem conseguido aí direcionar nesse tema? Mas, como nós estamos tentando levantar a bandeira, e parece que esse ano não vamos conseguir o apoio da CBF, para que os nossos cursos com a chancela da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol possam qualificar os nossos treinadores para que possa voltar ao mercado internacional de futebol. Nós estamos trabalhando. Toda semana tem uma reunião. E estamos procurando forças políticas, com o apoio do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubem Lopes, com o apoio do secretário nacional de futebol, coronel Ronaldo Lima, e outros sindicatos. O de São Paulo está junto conosco, e o de mais estados. O bom seria que em cada estado tivesse um sindicato de treinadores de futebol. Mas só tínhamos 3. Hoje já temos vários. Já temos Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pará e Roraima. E outros estão tentando se aproximar de nós. Isso é muito importante, porque só a união de todos poderá fazer uma força resultante muito forte. Então, está aí a palavra do nosso presidente Amaro José da Silva, o presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Estado do Rio de Janeiro.